Faunático. Na lentidão das águas pantaneiras, a vida em todo canto eu canto. E faço coro, louvo a bicharada. Araras e papagaios, aves sideradas passeiam pelo céu. E o tuiuiu sobrevoa, olhares altaneiros. Cai n'água capivara, corre duro veado. De galho em galho, o macaco vê a onça que chega e escuta o chiado da sucuri. Jacaré tá de butuca, permanece impassível, não quer virar bolsa de madame. Enquanto isso, o minúsculo mosquito bate as asas com ligeireza, pra zumbi na orelha dos outros. E com muita alegria que a gente está chegando ao fim do ano e a gente agradece muito a cada um de vocês que esteve com a gente aqui no Cultura Livre ao longo desses vários episódios aí, todas as quarta-feiras, acompanhando os nossos artistas. A gente deseja que o ano de 2023 seja um ano repleto de arte, cultura e que Cultura Livre consiga trazer cada vez mais artistas aqui para a gente poder apreciar e descobrir ainda mais sobre o trabalho deles. E hoje, para finalizar esse ano que foi maravilhoso para a arte, o Cultura Livre teve o prazer de trazer muito artista bom e aquele que ficou de fora, o desejo era ter trazido todos. Então a gente vai trabalhar para cada vez atender mais artistas. E hoje a gente vai falar de poesia, de jornalismo cultural, vamos falar de arte com Lorenzo Falcão. Boa noite, Lorenzo. Boa noite, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. E como eu já disse, eu estou aqui para me entregar por inteiro. Exato. Olha que coisa mais linda, né? Difícil se entregar. E a gente está aqui para receber você por inteiro, Lorenzo. Que bom! A gente está começando super bem, né? Começamos. E eu sou muito feliz com audiências de programas de jornalismo cultural. Eu sempre tenho muito a dizer e eu sei como fazer isso. Pelo menos eu tento, do fundo do coração. Então, tem aí o Tiranos Melancólicos, né, que faz esse jornalismo cultural. E vamos falar do Tiranos? Vamos começar falando dele, já que a gente entrou nessa... Conta pra gente um pouquinho dessa página que você tem já ao longo de 10 anos, documentando, trazendo e falando sobre arte, né, Lorenzo? Então, o Tiranos foi... Na verdade, tem 12 anos. Começou como um blog. Em 2010 eu fui para a Europa com a minha saudosa esposa e a gente queria fazer um blog para que de lá da Europa a gente mandasse as fotos e os textos, as avaliações nossas, a diversão que a gente dava, a gente queria compartilhar isso, né? Que às vezes as pessoas vão para a Europa e voltam e trazem aqui, vem cá, vou te mostrar 8 álbuns de fotografia, a pessoa não quer ver às vezes, né? Então eu colocava no Tiranos essas coisas e tal. E a gente foi maravilhoso, então voltou e continuou como blog e tal. Passaram esses 2 anos, eu falei, eu vou fazer um site de cultura, né? Aí a gente fez, eu tive que planejar, comprar um site, comprar os direitos e tal, não sei o quê, achando que ia ter um grande retorno financeiro. Isso nunca aconteceu, mas é sempre muito prazeroso trabalhar com cultura, escrever sobre cultura, estar envolvido com os artistas e com o público que gosta de cultura. Isso é um prazer muito grande. Então, ele virou um site, mas a linguagem blogueira permanece. Mas tem muitas matérias que eu pego, matéria de assessoria mesmo, eu não tenho o menor preconceito contra isso. E dou um trato, faço uma edição bacana, faço uma capa bonita. Material de cultura sempre tem que ter muita ilustração, né? E aí ele veio mudando ao longo desse tempo. Ele era diário, era uma loucura fazer isso diariamente, sabe? E aí, hoje eu edito ele com uma edição completa semanal. Esporadicamente entram outras matérias também, conforme o que cai para mim, o que aparece e a corrida contra o tempo. A gente está sempre correndo contra o tempo, né?
Mas de 3, 4 anos para cá, eu comecei a me dedicar mais à literatura, que é a minha área de origem, digamos assim, né? Eu sempre escrevi desde a adolescência. Na escola primária eu adorava fazer... Escola primária, acho que é ensino básico. Ensino básico, é verdade. Aí eu comecei a direcionar mais para a literatura, que há um movimento grande de literatura em Mato Grosso, está acontecendo muito isso. E eu fiz, como completou 10 anos em outubro, eu fiz um levantamento das matérias que eu tenho. Eu estou perto de 10 milhões de acessos. Você fala que é muito? Não é. 10 anos, 1 milhão por ano. Eu não sigo marketing nenhum de divulgação, então eu vou fazendo as coisas e botando para fora ali, né? Eu fiquei super feliz que eu percebi que 35% do acesso do site vem dos textos literários. Olha sabe? só. Das poesias e das prosas que eu coloco semanalmente. Puxa, as pessoas estão lendo isso, né? Estão na contramão do analfabetismo funcional, né? E é a parte mais trabalhosa e mais gostosa do site, que eu procurar textos que eu possa publicar, que não haja empecilhos autorais, que eu respeito muito isso. Então eu procuro textos curtos, contos, crônicas ou trechos de romances, sabe? E poemas mais curtos também. Porque o Tiranos é um site formador de público leitor, formador de público consumidor de arte, né? Se você coloca um texto lá de 2.000 páginas, o rascunho da Bíblia, ninguém vai ler. Então você pega um trechinho de um James Joyce, de um Dostoiévski, de autores modernos também, e coloca ali, você vai dando visibilidade para essas literaturas já clássicas, mas eu vou sempre entremeando com autores novos também, autores daqui, autores do Nordeste. Eu tenho uma grande rede de amigos, de autores, de artistas que perfazem praticamente o Brasil inteiro. E o Tiranos é um espaço para esses artistas todos. E é isso, essa é a breve história do Tiranos. Nossa, e o Tiranos é muito importante. Inclusive, o Cultura Livre já apareceu lá no Tiranos, hein? Apareceu. Eu não perdoo ninguém. Não perdoa ninguém. Todo mundo cai lá, né? Todo mundo cai lá. O Tiranos, eu vou falar sobre o nome, o Tiranos Melancólicos. A minha esposa era ornitóloga, né? Ela é formada em biologia, mas ela fez especialização em ornitologia porque os pássaros são indicadores ambientais, né? De qualidade de vida e tal. E o Tiranos Melancólicos é o nome de um passarinho, é o nome científico de um passarinho chamado suiriri, que é um passarinho muito comum em Cuiabá e no Brasil inteiro, sabe? Ele está muito longe do risco de extinção, porque ele vive nas cidades, desde que as cidades tenham árvore para ele fazer seus ninhos. Eu acho tão bonito isso, né? Muito lindo. Então o nome... Vem dessa... Quando eu criei o nome, as pessoas falavam para mim, você tá louco, ninguém vai decorar um nome em latim, ninguém vai querer saber. Você tem que pensar um nome tchan, um marketing, então eu falei as favas com isso. Eu quero um lugar que seja um depositório, um lugar onde eu possa repassar as informações, sabe? Sim. E vamos lá para 1988, porque, gente, o Lorenzo Falcão também é diretor, também é ator e teve um espetáculo, o Capote, é isso, Lorenzo? Conta pra gente como é que foi fazer o Capote. Você fez a direção e também a atuação, né, nesse espetáculo? A direção eu não fiz. Eu tinha um compadre, amigo meu, que já não está mais nessa dimensão também, né? E a gente estava conversando antes aqui de começar o programa sobre o Gerald Thomas, né? Sim. Em 86, 87, eu fui para o Rio ver uma ópera do Gerald Thomas, O Navio Fantasma, do Richard Wagner. Aí, naquela época, eu lembro que eu trabalhava na Assembleia também, e a gente saía da Assembleia, eu e minha esposa também trabalhava lá, a gente saía, todo dia a gente saía e levava para casa assim, o Caderno B do Jornal do Brasil e o Ilustrada, da Folha de São Paulo. Que isso não havia interesse na Assembleia por essas coisas, né? Aí eu sempre lia sobre Gerald Thomas, né? Aí eu via assim, as músicas que eu ouvia aqui, que é o erudito contemporâneo, ele ouvia. Os escritores que eu gostava, ele gostava. Eu falei, puxa, mas esse cara, eu preciso conhecer esse cara, né, a obra dele. Aí eu fui assistir essa peça e voltei cheio de ideias para fazer criar uma peça. E esse meu amigo Chico Amorim,
que era uma figura, era chamado o Sócrates do Cerrado, assim. Ele não deixou nada escrito, ficou tudo na oralidade, sabe? Mas ele é um cara assim, ele sabia latim, sabia francês, ele entendia de cinema, entendia de literatura, entendia de artes plásticas, entendia de filosofia, entendia de mitologia e sabia tudo o que acontecia nas novelas também, sabe? Então era um cara que era uma diversão, a gente se reunia com ele, ficava tomando cerveja, conversando, e isso eram horas. Aí a gente resolveu tornar um pouquinho mais produtivo esses colóquios culturais, né? Na verdade era eu, ele e a minha esposa principalmente, né? Aí o Chico falou, escreve o texto, escreve do roteiro. Aí eu escrevi o texto, eu ia trabalhar como produtor na época, porque eu tinha vergonha, nunca tinha subido no palco. Eu tinha tido uma experiência com teatro infantil, que é você manipula, você não mostra a cara, né? Aí acabou, começaram a dar certo as coisas. Eu fiz uma adaptação do conto O Capote, do Nikolai Gogol, um escritor russo, do século XVIII ou XIX, não tenho certeza. E a gente trouxe, que é a história de um cara que roubava um casaco dele, ele morria de frio. Como que você vai trazer isso aqui para o calor de Cuiabá, né? Então, em vez do casaco, era um fusquinha que ele tinha, sabe? Aí a gente fez uma coisa muito diferente, minimalista, sabe, meio nonsense, meio teatro do absurdo, muita comédia. Havia muitos, assim, aplausos à cena aberta, sabe? O elenco era muito bom, sabe? Nós éramos umas 23 pessoas, mais ou menos. O figurino do Juarez Compertino era um trabalho excelente também, sabe? Essa peça, a gente apresentou ela umas 5, 6 vezes só, né? O nosso grupo era o grupo de risco. Foi na época que a AIDS estava matando um monte de gente e a gente usou esse nome, né? Algumas pessoas acharam estranho, mas a gente usou, sabe? E eu tenho muita saudade dessa efervescência, sabe? Eu diretor mesmo de teatro nunca fui, mas eu gosto mais de ser ator, né? Você gosta de ser ator? Eu gosto do palco. Gosto do palco. Eu estou voltando a trabalhar um pouco. Com coral também? Com coral, né? Coro Experimental de Mato Grosso. Eu participo do coral da Assembleia e do coral municipal também. São 3 corais, é muita coisa também. Mas principalmente no coro experimental tem muitas partes dramáticas. Você lê um poema, interpreta um poema, e encarna um personagem. É muito bom. Teatro tem a plateia ali do lado, né? Aquilo é uma inspiração, é uma fonte de energia muito grande. Exatamente. E essa sua vida de ator continua depois, né, com o filme Cerimônias do Esquecimento, né, que você é convidado para interpretar o alter ego do ator, do escritor Ricardo Guilherme Dick, é isso? Isso foi em 2008? 2008. Não, 2002. 2002. Esse filme. Eu já tinha trabalhado em outros filmes antes, uns filmes menores, tal. Uma produção mais... Isso foi uma produção nacional, que a gente ganhou um Doc TV, foi um edital grande, né? E eu trabalhava junto com o Eduardo Ferreira, que é o diretor do filme, na TV Assembleia. Então, a gente, entre uma e outra função técnica ali, eu era diretor de jornalismo, ele era diretor de produção, o assunto ia para a cultura, naturalmente. E nós dois éramos muito próximos ao Ricardo Dick. A gente já tinha sido sócio numa agência também. Então o Eduardo falou, vamos fazer um filme do Dick, concorrer nesse Doc TV. Eu falei, vamos embora! Tal, não sei o quê. Só que o Eduardo, ele fez a maior parte do roteiro, tal. Depois ele fez a direção, era uma galera enorme também. Aí depois ele fez a edição, fiquei com tanta pena, porque era tantas horas. Você sabe o que é isso, né? Nossa, edição. Eu tive uma experiência em televisão, trabalhando numa TV como editor. Era terrível. Você ficava preso o tempo inteiro. Assim, a corrida, quanto tempo? Em televisão é pior por causa disso, né? Sim. Mas é tudo muito bom. E eu disse, eu sou escritor de origem, né? Mas o escritor é uma atividade muito solitária, né? Aí você canta num coral, você participa de um filme, participa de uma peça de teatro. Gente, você sabe né, o que é isso, né? Não, eu amo. Inclusive, assim, a MT, eu falo, gente, eu não largo essa escola por nada, porque eu tô sempre em contato com os artistas, isso. Né? É muito gostoso ter esse contato. É muito gostoso, né? E o trabalho coletivo, a emoção é multiplicada, sabe? E porque você tá ali, você terminou o espetáculo,
as pessoas estão te aplaudindo de repente. O escritor não, ele passa 3, 4, 5 meses escrevendo um livro. Normalmente eu escrevo muito à noite, sozinho, no silêncio, na solidão. É solitário. Aí depois disso, ele tem um dia, que é o lançamento do livro, que vai todo mundo. E ele fica, e em vez de ficar conversando, ele fica ali assinando, autografando. E passa já meio no automático já, né? Mas é tão bom também, lançamento de livro é uma coisa muito, muito bacana. E vou aproveitar o gancho até. Eu ia pedir pra gente passar um trecho do filme pra galera conhecer do Cerimônias do Esquecimento. Eu fiz um outro filme também, que foi o Rondon, o Grande Chefe. Rondon, o Grande Chefe, foi uma super produção. Inclusive, acho que o figurino é da Jane, né? Jane Isso, uma mulher incrível. Incrível, nossa, muito boa a figurinista, muito né? Boa. Excelente. Foi muito legal também. Vamos ver então um pouquinho do trecho do acontecimento. Cerimônia do esquecimento. É o esquecimento. Quando você mexe com o esquecimento, a gente sempre acaba esquecendo. Você viu? Cerimônias do esquecimento. Vamos, produção, tem aí? Há esquecimentos que doem e esquecimentos que não doem. Há silêncios que falam e silêncios que não falam. E há silêncios que escutam. E silêncios que não escutam. Há males que curam e bens que adoecem. Quando a alma sente necessidade de dizer coisas puras, é porque ela está se despertando. Dizer coisas puras é dizer velhas verdades. A solidão, às vezes, nos pergunta o que somos. E às vezes mentimos. No fundo de toda intensa alegria, existe uma profunda paz. Cerimônias do Esquecimento, direção Eduardo Ferreira, que elenco, né? Que elenco. A maior galera. Gente, que galera boa. Nossa, é aquela história que eu estava comentando, né? O trabalho coletivo, ele é muito delicioso. Tem uma parte desse filme que a gente reproduzia a Santa Ceia. Aí tinha o Adi Sodré participou, o Carlão dos Bonecos. Tudo. Aí tava, e o Dick, até parece um pedaço aí de uma hora. O Dick estava aí, isso aí é da Santa Ceia, esse é o André Balbino. O Dick estava bem no meio.
Assim, aí todo mundo, no meio das filmagens, todo mundo pedia uma cerveja, aquilo, tal, não sei o quê. Aí eu digo assim, uma Coca-Cola para mim. Ele tinha uma voz assim, gutural, arrastada, né? E, gente, foi muito legal. Eu me aproximei muito do Dick, a gente ficou muito amigo. Eu lancei esse livro dele, Meu Salário dos Poetas, através da Lei da Cultura. Ele recebeu um dinheiro bacana e ele foi reinserido na mídia nacional, de onde nunca mais saiu até morrer. Em 2008, quando ele morreu, todo mundo sabia que eu era o amigo dele, o amigo do Dick e tal, não sei o quê. E eu tenho essa proximidade com ele. Ele era um cara meio reservadíssimo, né? Aí, na época, o governador Blairo Maggi mandou falar assim, fala pro Lourenço que o que ele precisar, o Estado vai bancar tudo. Né? Aí eu fui escolher o caixão pro Dick, sabe? Aí eu cheguei numa funerária, que coisa, né? Aí fiquei lá olhando assim, então... Aí o cara falou, esse aqui é do fulano, esse aqui é tanto, esse aqui é tanto. Aí eu olhei um caixão assim, falei, aqui naquele ali, aquele caixão ali foi o caixão onde o Dante foi enterrado, Dante de Oliveira. Eu falei, pois é nesse que o Dick vai também. E foi. Aí eu lembro no velório do Dick, a gente estava o Fabrício Carvalho cedeu o Museu de Arte e Cultura Popular ali para fazer o velório. Estava lá o Dick lá e tal. Aí estava eu, o Amaury Tangará, cineasta, e o Eduardo Ferreira, velando o Dick, né? Conversando. Aparece Helene Figueiredo. Ora, o que vocês estão fazendo aqui? Cadê a câmera? Vamos filmar esse velório aqui? Aí eu lembrei do filme do Glauber Rocha sobre o Di Cavalcanti, né? Que deu um rolo porque a família não queria e tal. Recomendo, assista esse filme para você ver. Parece uma coisa toda escrachada, tal, não sei o quê, mas ele foi super roteirizado, tudo que foi planejado. O Glauber era um gênio, né? E o Glauber que aparecia na televisão falando bem do Ricardo Dick. Sim. Guimarães Rosa que falava que o Dick é o escritor que chegou para balançar a literatura brasileira. E ele estava esquecido aqui, né? Aí, com o lançamento desse livro, o Salário dos Poetas, um nome forte, né? Ele voltou à tona e eu distribuí os livros gratuitamente. E o nome é dele? Ele que deu esse nome, Salário dos Poetas? O Dick era uma coisa assim, ele sabia 8 línguas, era artista plástico, entendia tudo de mitologia, tinha mestrado em filosofia, sabe? E eu conversava com ele diariamente. Eu não ia na casa dele, mas ele me ligava todo dia à tarde, porque o sucesso dele, a retomada dele, nos aproximou mais ainda, né? E foi ótimo. E ele também ilustrou alguns poemas seus, né? Conta pra gente. Agora a gente já foi pro Vladimir. Vladimir, isso, eu confundi. Então, eu tenho umas histórias engraçadas também do Vladimir, do Dick e do Manuel de Barros, que eu conheci também. Quando teve a Literamérica aqui, eu trabalhava na Secretaria de Cultura. Aí estava um pessoal da cúpula da Literamérica e eu estava passando assim, tinha um pessoal da Unemate também, eles em dúvida sobre qual dos 3 eles homenageariam na Literamérica. Aí eu falei, vamos homenagear os 3. Com certeza. E vieram os 3. Aí teve aquela coisa, o Vladimir veio. Eu liguei para o Manuel de Barros, que eu conhecia ele. Falei, Manuel, você vai vir para uma homenagem aqui numa feira Literamérica. Aí o que vocês querem comigo? Eu estou em ruínas. Ele já tinha feito um pouco. Não, eu falei, não, você vai ter que vir mesmo em ruínas, então não tem jeito, você tem que vir. E tem mais, você vai ganhar um cachê de R$3.000. Foi o que a gente conseguiu. Ele falou, olha, nós vamos tomar tudo isso aí em cerveja. Eu falei, não vai dar. Nós vamos ter que ir para a zona e gastar esse dinheiro com a mulherada, porque é muito dinheiro para a gente beber em cerveja. Vamos passar mal. Aí ele veio, a gente tomou um porre na Literamérica. Olha só. E a minha função na Literamérica foi ciceronear o Dick, o Vladimir e o Manuel de Barros. Nossa, eu ficava andando com eles. O Dick conversando com o Manuel de Barros, eu ficava escutando a conversa dos dois assim. Né? Engraçado, quando o Vladimir já tinha chegado aqui. O Vladimir, eu estava com ele no hotel, aí chegou o ônibus com o Manuel de Barros. Né? Aí eu falei assim, Vladimir, dá licença, eu vou receber o Manuel de Barros ali. Aí eu fui, falei, Lourenço, não sei o quê. Não. Aí o Manuel, Lourenço, esse outro poeta que é homenageado, o Vladimir Dias Pino, ele já morreu. Eu falei, não, ele aqui.
foi o dia que o Manuel matou o Vladimir, sabe? Aí apresentei os dois, eles começaram a conversar e tal. Aí o Vladimir falou assim, o poeta, o Vladimir falava tudo assim, você lembra uma vez, eu te dei um livro meu, chamado A Ave, que é um livro icônico do Vladimir e tal. Aí eu, Manuel, quando que foi isso? Aí o Vladimir, acho que não lembro o ano que ele falou, foi 60 e pouco, 50 e pouco. Aí o Manuel, eu não lembro disso. Muito tempo já. E o Vladimir tem esse episódio, ele tinha um amor por Cuiabá tão grande, ele era apaixonado por Cuiabá, sabe? E viveu, acho que quase metade da vida dele ele viveu aqui, né? E ele foi alvo de dois episódios muito estranhos, que quando a cidade poderia retornar a ele, o carinho que ele fez. O Vladimir tem seguidores na UFMT, ele é o autor da logomarca da UFMT, é um autor pesquisado, estudado internacionalmente. E em 2008, mais ou menos, o prefeito era o Wilson Santos, o secretário de Cultura veio me procurar porque ele queria que fosse feita uma árvore, uma escultura poema, que era a árvore de todos os povos, né? Aí eu dei o contato do Vladimir, aí eles foram para o Rio, tal, conversaram com o Vladimir, tal, não sei o quê. O Vladimir fez a árvore e cadê sabe? O artista precisa de dinheiro. Com certeza, né? Aí, não, a prefeitura falando que não, porque não... O artista não quis cobrar nada, tal, não sei o quê. Eu conversava com o Vladimir para definir, por telefone, para definir o valor que ele ia cobrar. Ele não tinha noção. Aí o que eu fiz? Eu liguei para o Humberto Espíndola. Eu tinha um outro projeto semelhante que uma multinacional instalada aqui ia fazer, construir um monumento grande, e perguntei o preço, mais ou menos, para o Humberto. Com base nesse preço, esse projeto acabou não vingando. Com base nesse preço, o Vladimir cobrou, e agora eu vejo nos jornais, até hoje eu vejo nos jornais dizendo que ele não cobrou. Ele ligava para mim para perguntar o preço, né? Aí eu escrevi um artigo lá, o calote da prefeitura, né? Foi super desagradável, porque eu conhecia o Wilson Santos, tenho amizade com ele, então... E as pessoas acham que eu gosto de fazer essas coisas, de ser polêmico, então, não sei. Gente, é muito desagradável isso, não tem prazer nenhum. Primeiro que está se escrevendo em torno de uma coisa ruim envolvendo pessoas, um amigo meu, né? Aí ficou até hoje, não rolou esse dinheiro, o Vladimir morreu, né? E como se não bastasse, um belo dia, acho que 2019, a árvore de todos os povos que era ali em frente ao Japão sumiu. Sumiu. Aquilo deveria pesar uns 500 quilos. Nossa, foi uma tristeza. Sabe? Para onde que foi isso? Aí eu tenho de uma reportagem, até para vir falar aqui, há um ano, mais de ano, a prefeitura garantindo que iria refazer o poema, restaurar, né? Para voltar lá para o lugar. E não fez, não acontece nada. Então, a gente tem que chamar na tinta a prefeitura, sabe? E não é a administração Emanuel Pinheiro, não é a administração Wilson Santos, é a prefeitura, enquanto instituição. Sim. Como que pode tratar um artista, talvez os artistas mais importantes que já passou por aqui, que demonstrou todo o amor que ele tinha para com a cidade, e como que pode ser tratado desse jeito? É uma humilhação muito grande, cara, sabe? Eu fico emocionado, revoltado, né, também. Revoltado, sabe? E vamos finalizar esse bloco com você recitando um poema do Dick. Você consegue? Não, do Dick não. O Dick, cada livro dele tem 500 páginas. Então... Eu vou recitar um do Vladimir. Isso, do Vladimir. Pode ser. Tá. Protesto provinciano. O olhar de Teresa é de utilidade pública. Passa pobre, passa rico. Teresa olha para todo mundo. O sorriso de Teresa é de utilidade pública. Passa pobre, passa rico. Teresa sorri. O corpo de Teresa é de utilidade pública. Todo mundo descansa nele. Teresa não faz nada o dia inteiro, só andando daqui para ali. Branca como uma ambulância, atendendo a todos os olhares, atendendo a todos os sorrisos. E a Assembleia do Estado não dá
subvenção para Tereza, que é toda utilidade pública. Gente, fiquem com a gente que tem mais Lourenço Falcão aqui no Cultura Livre. Até breve.